A primeira-dama, Michele Bolsonaro, compareceu à cerimônia de diplomação dos parlamentares eleitos no Distrito Federal, acompanhando a senadora eleita Damares Alves, ex-ministra do governo Bolsonaro. A senadora eleita compartilhou um vídeo do momento em que Michele Bolsonaro foi intensamente aplaudida quando sua presença foi anunciada. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário, além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal, desde 1º de julho de 2021, está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador! Vai dar. Boa tarde. Eu estou em pé num púlpito preto, escuro, numa mesa escura, onde estão as autoridades à minha esquerda, que compõem o dispositivo. À minha direita está a intérprete de Libras. Ela também está vestida com uma roupa preta. Na minha frente, o auditório, as pessoas estão sentadas numa cadeira vermelha e atrás um painel de bandeiras. Eu estou com uma calça clara e uma blusa cheia de flores e uso óculos. Meu cabelo é preto, na altura do ombro, e meu óculos tem uma haste dourada. E foi assim que esse ministério gritou pela inclusão nos últimos anos, dando exemplo e promovendo ações. E a gente chega a esse dia, e olhando para o auditório, ministros queridos, esqueci de cumprimentá-los, mas hoje não tem protocolo. Ministra querida, todos vocês, ministra, que alegria tê-la aqui. Olhando para o auditório, eu comecei a ver pessoas tão especiais sentadas aqui. E me foi passando um filme. Quando eu vi pessoas que há anos estão doando suas vidas pela garantia de direitos no Brasil e que nunca foram reconhecidas. Pelo contrário, algumas foram perseguidas, incompreendidas, injustiçadas, e hoje estão aqui para receber essa homenagem. São pessoas que compactuam conosco de que o primeiro e o maior de todos os direitos é o direito à vida. Pessoas que estão dando suas vidas para salvar vidas. E que alegria poder dividir esse momento com vocês. E nós fizemos isso nos últimos 4 anos. Nós gritamos pela vida. Nós trouxemos para o protagonismo quem estava invisibilizado. E nós falamos de vida. Me perguntaram esses dias como é que eu resumo o trabalho deste ministério. Eu falo vida e alegria.
e vida em abundância. E aqui vocês vão perceber, à medida que as pessoas forem subindo para receber homenagens, quando eu vejo o meu Brasil homenagear Mimica. Mimica, que fica no meio do mato, cuidando de crianças Yanomamis com deficiência, que seriam... E se ele não estiver lá, elas vão ser sacrificadas. Vejo o Brasil hoje reconhecer teu trabalho. Um trabalho que há anos você foi perseguido, Mimica. Que Deus te abençoe. Aí eu vejo Henrique e Terena gritando pelo direito dos povos. Eu vejo a Zezé processada, perseguida como eu. Eu fui absolvida, viu, Zezé? A Procuradoria-Geral da República deu agora, eu recebi o parecer, decisão final. Eu não cometi nenhum crime no caso da menina de São Mateus. Aí eu vejo o Padre Lodi defendendo a vida desde a concepção. Vejo Lenise Garcia, essa cientista que defende a vida contra o aborto. Eu vejo tantas pessoas, o Quirino, na proteção das pessoas dependentes químicas. Eu vejo meu amigo e minha amiga Olga Cos trabalhando pela inclusão, ministro Ives falando sobre direitos, liberdade. Gente, nós temos aqui o que tem de mais incrível nesta nação. Pessoas defendendo vidas e gritando pelas nossas liberdades. Obrigada, gente, especialmente todos vocês que nos ajudaram a construir nos últimos 4 anos esse projeto de revisão de direitos humanos no Brasil. Queira ou não queira, nós escrevemos a história do Brasil juntos. Não tem como apagar esse capítulo da história do Brasil, quando o Brasil começou a falar de verdadeiros direitos humanos e direitos humanos para todos. Obrigada, todos vocês. Obrigada, minha turma do Marajó, Henrique, Marisa. Vocês foram atrás dos que estavam escondidos, excluídos e abandonados, pessoas esquecidas e abandonadas por séculos. Vocês trouxeram elas à visibilidade. Obrigada a parlamentares, todos os parlamentares que foram parceiros deste ministério. Muitos estão aqui, muito obrigada. O Congresso Nacional foi parceiro. Obrigada a ministros que estão na pasta. Obrigada a ex-ministro Osmar. Obrigada a todos vocês. Obrigada a vovó Rose, porque fizemos esse ministério de verdade, o Ministério da Vida, quando falamos não ao Brasil inteiro, e vamos continuar. Senhores, os idosos e a família, né, Ângela? Nada disso sem família. Eu vou dizer uma coisa, o que a gente fez foi tão grande que eu já soube que o próximo governo vai transformar esse ministério em 4. Nós parimos 4 ministérios. Desejo a eles sucesso. Desejo que eles esqueçam as brigas políticas e que, de fato, não deixem ninguém para trás. Estarei do outro lado da rua, ajudando eles no que for preciso, mas não permitindo um único instante que eles falem que nós desmontamos as políticas de direitos humanos no Brasil, porque eu vou fazer questão de lembrar a eles todos os dias que esse foi o time da vida, o time da família. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Obrigada, secretários. Não vale chorar. Um decreto de Bolsonaro hoje que ninguém pode chorar. Não vale chorar. Mas que Deus abençoe e parabéns todos vocês que estão fazendo de verdade. Não é com discurso. Não é com hipocrisia, é de verdade. Vocês que estão na ponta fazendo a garantia dos direitos. Os raros são raros, não são caros. Que Deus abençoe vocês. Senhora Presidente, Adriana Ventura, que está presidindo esta sessão solene, também presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Ética e contra a Corrupção. Quero aqui cumprimentar a todas as entidades presentes, todos os representantes da sociedade civil, todos os representantes de movimentos sociais que de forma tão aguerrida e importante lutam
em defesa da nossa democracia, combatendo a corrupção e pedindo transparência. Também quero cumprimentar a todos os parlamentares presentes, em especial o nosso senador Girão, que muito nos honra aqui nesta mesa hoje. Eu fui uma das autoras, uma das requerentes desta sessão solene, porque entendo que, de fato, este assunto é um assunto que não só precisa estar sempre no nosso horizonte, mas é um assunto prioritário. É um assunto fundamental que nós devemos não só debater, mas descobrir as suas raízes. E falar de corrupção, por exemplo, a corrupção é endêmica no nosso país. A corrupção é um câncer. A corrupção é uma chaga que tanto nos assola e, na verdade, envergonha a classe política. Aqui temos diversos parlamentares, eu tenho certeza que muitos de nós, talvez, já tenhamos passado por isso. A gente sabe, por exemplo, que a política praticamente se tornou sinônimo de corrupção. E isso envergonha, isso diminui, isso apequena a nossa classe política. Nós precisamos restabelecer a dignidade, a honradez, até mesmo do que é a verdadeira política. A política, ela deve servir o bem comum. A política não pode ser sinônimo de corrupção. Infelizmente, de fato, há muitos que servem a corrupção e se servem dela. Há muitos que são beneficiados, entre aspas, pela própria corrupção e que fazem questão de defender, entre aspas, a corrupção institucionalizada. E é uma pena que o nosso país, ele ainda viva esta chaga. Por que eu falo ainda? Porque nós temos o dever moral, enquanto parlamentares, de combater frontalmente esta doença, esse câncer que aflige o nosso povo. Como a deputada Adriana Ventura muito bem falou, muito se fala, por exemplo, de luta contra a desigualdade social, de luta contra a pobreza, combate à pobreza, sem dúvida. São lutas importantes. Agora, como lutar por isso se antes a gente não fala da corrupção? Agora, a corrupção, meus caros, eu queria chamar a atenção aqui, não é só a corrupção monetária. Há outros tipos de corrupção também. A corrupção moral, corrupção espiritual, corrupção intelectual, a corrupção monetária e a corrupção ideológica. Há diversos tipos de corrupção. Por exemplo, há aqueles que talvez não desviem dinheiro público, mas são corruptos moralmente, porque defendem muito de pautas nefastas, perversas, que também são contrárias ao próprio espírito democrático. Há diversas formas, há diversas facetas. É um monstro, eu diria, esta forma de corrupção. E todas elas precisam ser debatidas com veemência. E quanto à corrupção monetária, é triste, porque o nosso país viveu a infeliz era do mensalão, do petrolão, do charutão, e com certeza isso envergonha o nosso país, inclusive no cenário internacional. Nós não queremos voltar a esta era. Nós não queremos que o nosso país seja também desmoralizado lá fora por conta desse tipo de comportamento, de posturas corruptas, de pessoas que se servem da corrupção ou então que promovem locupletamento ilícito. Nós não queremos ser conhecidos dessa forma, muito pelo contrário. Nós precisamos, como disse, restabelecer a honra e a dignidade da própria política, do ser político, vivendo em prol, de fato, do bem comum, atendendo aquilo que a população espera de nós. A população que merece respeito lá fora, uma população que prima, que preza pela transparência, pela defesa da democracia e, obviamente, isso passa pelo combate contundente à corrupção, em todas as suas esferas, em todas as suas facetas. Então, é um misto, eu diria, de sensações. Aqui eu estou acometida por uma sinestesia, uma mistura de sentimentos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que muito me alegra estar nesta tribuna hoje, falando sobre isso, combatendo a corrupção, prestigiando esta sessão solene que requeremos, justamente com esse objetivo de trazer o assunto à baila, porque precisa ser prioridade essa defesa, a luta pelo fim do foro privilegiado, a luta pela prisão na segunda instância. Isso é óbvio, isso é uma coisa que nós temos, quanto parlamentares, que defender e que avançar como pauta. A lei da ficha limpa, que foi um avanço. Enfim, tem muitos temas que precisam ser debatidos com responsabilidade perante esse parlamento, sim. Então, nesse sentido, me alegra poder celebrar esta sessão solene. Mas, por outro lado, eu também fico um pouco triste por saber que muitos ainda aplaudem simplesmente situações que facilitam a corrupção. E é isso que nós precisamos combater. Precisamos combater todas essas facetas da corrupção, para que a gente não seja subserviente
a uma classe de pessoas, uma casta corrupta, que deseja muitas vezes instaurar uma cleptocracia, né, no nosso país. Então, é um basta a corrupção e fico feliz que todos vocês aqui estejam presentes para prestigiar esta sessão solene, que seja não só uma, mas diversas outras sessões solenes também para tratarmos desse tema que é tão importante, tão caro para o povo e para cada um de nós aqui presente. Muito obrigada, senhora presidente. Deus abençoe a todos. Que Deus nos liberte dos grilhões da corrupção. Muito obrigada.